Isso é uma crítica muito comum à teoria marxista da dependência, que às vezes, no meu ponto de vista, é mal respondida. O ponto aqui, do meu ponto de vista, é a articulação entre essas 5 coisas. Percebam, se a gente juntar o segundo e o terceiro, vocês não lembram mais da ordem, enfim, os 2 mecanismos de transferência de valor, seja no plano do comércio internacional, seja no plano das remessas, pagamento de juros, transferência de lucros, dividendos, etc., etc., o que nós temos como dinâmica é que uma massa crescente de valor ou mais valor produzido pela economia dependente não faz parte da dinâmica de acumulação aqui, mas faz parte da dinâmica de acumulação lá, com as contradições de lá. Daí vem a crítica rasteira e comum, é que as duas coisas são quase sinônimas, né? De que, portanto, por essa perspectiva, a economia dependente estaria fadada à estagnação, não teria como crescer. Isso é falso. Por que é falso? Porque existe uma possibilidade de desenvolvimento capitalista na economia dependente, justamente porque a economia dependente pode, entre aspas, compensar, palavra ruim, essa transferência de valor, aumentando a exploração da força de trabalho. Por isso, a superexploração da força de trabalho é central para entender a lógica, a dinâmica de uma economia, de uma sociedade capitalista dependente. Então, percebam, qual é a articulação? As condições estruturais da transferência de valor colocam para o capitalismo dependente a necessidade da superexploração da força de trabalho, e notem o que eu falei no início. Como se trata de economias dependentes, em média, tem setores que não, mas em média, essas economias têm uma produtividade menor do que a média da economia mundial ou dos países centrais, o que significa que isso determina o mecanismo de transferência de valor. Portanto, ela é obrigada a aumentar a exploração do trabalho para produzir uma massa de mais valor crescente, para que, ainda que uma parte seja apropriada, acumulada lá fora, fique algo aqui e dê uma dinâmica interna. E aí as consequências de concentração de renda e riqueza e problemas sociais são, desculpem a redundância, consequências. Mas aqui, esses são os determinantes estruturais, se vocês quiserem. Mas tem os componentes conjunturais que me parecem fundamentais para entender a historicidade. Quais são? Se somos economias ou sociedades dependentes, dependemos basicamente de 2 coisas em relação à dinâmica de acumulação mundial. Primeiro, ao crescimento das economias centrais ou ao crescimento da média da economia mundial. Por quê? Porque se somos economias dependentes, em maior ou menor medida, dependendo da conjuntura, precisamos exportar. Porque uma característica da dependência é que nós, para usar uma linguagem economicista, não temos moedas conversíveis. Ou vocês acham que o real serve para alguma coisa? Serve aqui, mas o real não serve para nada. Em termos internacionais, que é o que importa. Nós precisamos ter moeda conversível. Como não temos um banco central que imprima dólar, temos que conseguir dólar. Tem 2 maneiras. Ou você exporta e consegue isso em dólares, porque também não adianta exportar e vender em pesos, vai ficar na mesma. Ou você pede emprestado, o que significa que tem 2 determinantes conjunturais importantes. Quanto a economia mundial está crescendo e, portanto, vai demandar de exportações que nós produzimos e exportamos para eles. Relacionado a isso, que tipo de coisas a economia mundial está demandando, que tipo de coisas nós, estruturalmente, isso muda com o passar do tempo, nos especializamos em exportar. Segunda coisa da conjuntura, para usar a linguagem economicista, nota de rodapé, economista tem a mania de usar termos pomposos para coisas relativamente simples, para parecer mais difícil. Ciclo de liquidez internacional, soa bonito. Para dizer de uma maneira simples, quanto é que tem de grana lá fora? Está sobrando? Se está sobrando lá fora, sobra algo para a gente. E se sobra algo para a gente, tendencialmente, a um preço menor. E o preço é a taxa de juros. Ou seja, como é que está o mercado de crédito internacional? Percebam, se a economia mundial cresce pouco, hoje em dia, e temos um problema no mercado de crédito internacional por razões do próprio ciclo de crédito, nós temos que a situação conjuntural, é o que estamos vendo hoje, está agravando os condicionantes estruturais da dependência.
Se dermos sorte e a economia mundial estiver crescendo bastante e importando coisas que nós exportamos e, ao mesmo tempo, tiver sobrando dinheiro que a gente possa fechar nossas contas externas a um preço razoável, nós temos um alívio na condição conjuntural, mas isso não resolve os problemas, os condicionantes estruturais da dependência. Essa segunda coisa foi o Lula. Quando me pedem para explicar o que foi o Lula, eu resumo numa palavra: sorte. Não tenho... Eu sou extremamente rigoroso com essa categoria. Sorte. O cara nasceu de quina para a lua. Ele pegou um ciclo de liquidez internacional de alta, juros baixos, e a economia mundial crescendo a taxas chinesas, e não é metáfora, e eles demandavam exatamente aquilo que a gente tinha estruturalmente se posicionado para exportar. Tudo bem que era um commodity, reprimarização, ok, mas demos sorte. Acabou a sorte. Mudou o cenário externo.